O velocista Godspeed é um personagem do universo do Flash muito recente que alcançou bastante popularidade. Uma mistura de vilão, anti-herói e com um visual que chamou muita atenção dos leitores. Até que ele saiu das páginas de HQs para aparecer na série do Flash e ser o vilão principal de uma temporada. E hoje chegou o dia de contarmos a história completa do Godspeed. E tanto o personagem das HQs, quanto o personagem que apareceu na série do Flash. Esse daqui é o guia definitivo se você quer saber do Godspeed. Vai ter absolutamente tudo. E assim, gente, fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, tem muita pesquisa. Então, por favor, já deixa aquele like, comenta aqui outros personagens que você gostaria de ver esse tipo de vídeo. E desde já, eu agradeço. Agora sim, bora pro vídeo. O Godspeed é um personagem bem recente que apareceu nas HQs do Flash em 2016. E justamente durante a nova linha editorial da DC, que acabou com os 952 e introduziu o Rebirth. E o personagem teve o prazer de ser o primeiro vilão das HQs do Flash do Rebirth. O Godspeed aparece pela primeira vez durante uma das visões de Barry Allen, em que ele ouve várias pessoas e coisas que podem vir a acontecer. E temos aqui o vilão dizendo que vai matar todo mundo. E isso era tipo um presságio do que estava para acontecer nas HQs do Flash. Contudo, no início dessa saga, o Godspeed não é um vilão, e sim um sidekick do Flash. O seu nome é August Hart, e é um colega do Barry Allen no departamento de polícia de Central City. Ele é um detetive brilhante, mas tem um passado trágico. O seu irmão foi assassinado por um criminoso, mas esse assassino é libertado devido à destruição das evidências quando Barry e o seu laboratório foram atingidos por um raio. E essa daqui foi justamente a noite em que o velocista ganhou seus poderes. A história, então, mostra o August indo atrás dessa organização chamada de Buraco Negro. Ele reconhece o símbolo desse grupo como o mesmo pintado na cena do crime do seu irmão. E o August acaba ficando na mira dos criminosos. Mas antes que ele leve um tiro e que o Barry consiga salvá-lo, o August é atingido por um raio de uma tempestade da força da aceleração. Pois é, tem essa mega coincidência dele estar envolvido no meio disso tudo, e ainda tem a tempestade e ele ser atingido pelo raio. Mas é HQ, né? E a origem do Flash já também contempla um raio ser atingido nele, então mais um raio atinge outra pessoa, tá dentro dos conformes. O resultado dessa tempestade é que o Barry vê que o August ganha de fato a força da aceleração. E o Barry, como entende o peso desses poderes, revela para o August que ele é o Flash, e fica tentando aconselhar o seu amigo a se acostumar com esses poderes. E que, diga-se de passagem, não é algo exatamente muito fácil. O Barry já nota que o August quer usar esses poderes para solucionar o caso do seu irmão e buscar vingança. E depois, em outro ataque do Buraco Negro, o Flash parte sozinho e tem grandes dificuldades. E é nesse momento que o August surge com um traje próprio dele e ajuda o Flash a derrotar esses bandidos. E assim, ele vira o parceiro do Barry no combate ao crime. Contudo, nessa mesma noite, eles testemunham uma outra tempestade da força da aceleração, atingindo mais pessoas e transformando elas em velocistas também. Inclusive, uma dessas pessoas que foi atingida pelos raios foi um tal de Wally West. A partir desse episódio, o August vira aliado do Barry, e ele age realmente como um sidekick do Flash. E ele ajuda a prender qualquer novo velocista que usa os seus novos poderes para cometer crimes. Nesse meio tempo, o August conhece mais do passado do Barry, e ele acha que o Dr. Craver, o líder dessa organização Buraco Negro, pode estar por trás dessas tempestades da força da aceleração. E os dois depois conhecem a Doutora Mina, que é uma nova velocista dos laboratórios Star, na qual também ajudou a criar um centro de treinamento com o objetivo de apoiar novos velocistas a controlar os seus poderes com a força da aceleração. E também é apresentado aqui a futura velocista da família Flash, a Avery Howe, na qual ganhou os poderes assim como o Wally. Agora, a primeira menção e aparição do Godspeed acontece quando o Barry e a Mina retornam aos laboratórios Star após recrutar mais velocistas. E eles encontram um August ferido, que lhes diz que um novo velocista chamado de Godspeed
matou criminosos velocistas que estavam presos ali e acabou absorvendo suas forças da aceleração. E com isso vai ter todo um mistério para eles descobrirem quem que é o Godspeed. E claro, a gente sabe que o Godspeed é o August, mas é importante dizer que quando a HQ saiu, os leitores não sabiam disso ainda. Por isso, continua rolando as aventuras do Flash junto com o August. E claro, junto com os outros velocistas em treinamento para deter os planos do Buraco Negro. Outro detalhe é que o Barry e a Doutora Mina começam a namorar, mas esse clima amistoso acaba quando a Mina volta de uma patrulha para o Laboratório Star e encontra o Godspeed atacando alguns dos novos velocistas. Enquanto que a Avery Howe escapa para chamar o Flash, o Godspeed aparentemente mata a Mina e 2 dos recrutas, levando suas velocidades. E o Barry tem que descobrir tudo isso depois, já que, para variar, ele chega atrasado. Quando o Godspeed mata Billy Parks, o principal suspeito do assassinato do irmão do August, o Barry finalmente descobre que o August é o Godspeed. Quando o Flash confronta o August para entender o que de fato está acontecendo e por que ele está matando pessoas, o Godspeed vai dizer que ele desistiu do sistema de justiça e decidiu se tornar juiz, júri e carrasco, matando, enfim, o assassino do seu irmão. Com isso, ele se torna um Flash novo e melhorado, segundo ele, claro. E com isso, revela o seu traje de Godspeed. E o grande diferencial do Godspeed é que ele vai dizer que ele é muito mais rápido do que o Flash. E para provar essa afirmação, ele diz que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que ele conseguiu matar os outros velocistas e roubar suas velocidades. Até mesmo quando o August estava do lado do Barry. Pensando bem, esse era o crime perfeito, né? O cara podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo e ia ter sempre um álibi. Mas como ele é idiota, ele acabou confirmando todas essas teorias do Barry, dizendo que é o Godspeed. Enfim, o Godspeed mostra finalmente a sua velocidade, atacando o Barry com essa cópia. Ele diz que sentia que podia roubar a velocidade de outros velocistas e que era possível sugar a Speed Force de outros sem matá-los. Contudo, o que ele fez com a Doutora Mina e os outros 2 recrutas, isso acabou sendo um acidente. Dá para ver também que o August sofre sequelas por estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Barry usa isso a seu favor e foge para bolar algum plano contra o seu ex-aliado. E com isso, o Godspeed começa a interrogar os outros membros do Buraco Negro sobre a morte de seu irmão. Mas ele realmente no final mata todo mundo quando não consegue nenhuma nova informação. O que comprova que o Godspeed realmente não aprendeu nada com os ideais do Flash. Em seguida, os recrutas velocistas dão sua velocidade como segurança ao Barry e ao Wally para impedir o Godspeed. Nesse momento, o vilão chega e consegue pegar a velocidade da Avery. E o Barry persegue o Godspeed, que revela que ele irá para Iron Heights e fará a única coisa que o Barry não conseguiu fazer: matar todos os seus inimigos, incluindo El Barton, o Flash Reverso. E olha, eu acho que nesse momento dá para até dizer que o Godspeed é uma espécie de capuz vermelho do Flash. Era sidekick, depois virou do mal, começa a matar um monte de gente, só não foi morto pelo Coringa. Inclusive tem uma frase do Godspeed aqui que é praticamente igual a uma do capuz vermelho, porque ele questiona o Barry de como que ele deixou o Flash Reverso vivo depois de todos os crimes que o mesmo cometeu contra o próprio Barry. O que é quase a mesma coisa que o Capuz Vermelho falou pro Batman lá de ter deixado o Coringa vivo. No entanto, durante a corrida, o novo Kid Flash intervém. O Barry traça o plano dos 2 correrem juntos ao redor do Godspeed e a sua cópia. Assim, eles começam a roubar a sua velocidade e, claro, sem matá-lo. O August continua achando que ele está certo e que quer a mesma coisa que o Flash, justiça. Mas o Flash intervém e o deixa inconsciente. No final disso tudo, o Barry comenta o traje do Wally e meio que aqui se faz a parceria entre eles. Mais tarde, o August é encarcerado em Iron Heights. Nesse momento, não se sabe se ele ainda mantém alguma conexão com a força da aceleração, pois é sugerido na história que todo mundo que levou o raio daquela tempestade pode ter a força da aceleração apenas de forma temporária. Numa visita ao August, o Barry revela que o cara que o August matou não tinha assassinado seu irmão,
mas promete que ele vai achar quem fez isso. E é aqui que termina o primeiro arco da saga do Flash do Rebirth e também a primeira saga do Godspeed. E basicamente é isso, ele tem esse visual muito maneiro e que dá para fazer um certo paralelo com a história do Capuz Vermelho. Nas edições e arcos seguintes do Flash do Rebirth, o Godspeed ia aparecer muito mais como easter egg, e só o traje em muitas vezes. Contudo, o vilão volta quando uma outra personagem que estava no seu primeiro arco também volta. E é justamente a Doutora Mina, que era o interesse romântico do Barry naquele momento. Ela, a princípio, volta e tá tudo bem. Isso é, até que ela se revela como uma vilã, e que ela está por trás da força da aceleração negativa. Ela, inclusive, se chama de Flash Negativa, e é a responsável em controlar a organização Buraco Negro. É apresentado também esse novo vilão chamado de Raijin, o Deus do Trovão, e que comanda as ações do plano dela. Mas bem, o Godspeed entra numa outra trama em paralelo, quando acontece um assassinato na prisão de Iron Heights. O vilão Turbina é encontrado morto misteriosamente, e a pessoa que pode ajudar o Barry é justamente o August Hart. E claro que, num primeiro momento, o Barry não quer trabalhar com o Godspeed. E para piorar, mais tarde, fica parecendo que o vilão está trabalhando em paralelo com outros inimigos do Flash, e que eles conseguem sair das suas celas a hora que quiserem. Esse arco, inclusive, envolve um grande plano do Capitão Frio para derrotar o Flash. E para completar esse plano, ele precisa da velocidade do Godspeed. O August consegue enganar o Barry dando pistas e fazendo parecer que ele queria ajudar mesmo o velocista na busca desse mistério. Ele leva o Flash até um esconderijo preparado minuciosamente pelo Capitão Frio. E ali, o vilão o enfrenta com todas as condições a seu favor. E parece realmente que vai dar tudo errado para o Flash. Quando, para nossa surpresa, o Godspeed comete uma outra traição, agora com os vilões. Ele desliga a máquina que estava enfraquecendo o Flash, e com isso, o herói consegue derrotar a galeria de vilões que estava ali. O August revela que ele trabalhou com os vilões para descobrir o plano deles e depois impedi-los. É o preparo do Godspeed. Estão pensando que preparo é só com o Batman. Não! Aprende, Batman, que ri. Só que assim, o Barry fica desconfiado dessa benevolência do Godspeed. Mas depois, o vilão, que agora parece reformado, confirma sua lealdade quando ele avisa o diretor da prisão e os leva até o covil secreto dos vilões. O Barry analisa as provas e relata que foi esse o complô dos vilões que matou o Turbina. Depois, o herói conversa com Godspeed, e este confessa que poderia ter fugido, mas que ele ainda merece um perdão por tudo que fez. E ele realmente parece arrependido ali na prisão. Mas, como eu disse, no meio dessa trama do Capitão Frio, também tinha a história da Mina e daquele vilão novo, o Raijin. O Flash continua atrás desses vilões, e quando fica numa situação crítica, na qual ele perde parte da sua aceleração, ele acaba recorrendo ao Godspeed. Quem também vai aparecer aqui é o vilão Gorilla Grodd, que nesse momento da história também está precisando da força da aceleração para sobreviver. Central City é ameaçada pelas forças do vilão e o Godspeed precisa ajudar o Barry a chegar numa torre para-raio junto com um item chamado de varinha, e com isso recuperar os poderes da força da aceleração. O Godspeed fica lutando contra a Mina, enquanto que o Barry consegue sua força da aceleração de volta. Contudo, o Grodd já estava esperando por isso. Essa descarga da varinha aumenta o poder do vilão, e com o seu poder mental, ele ganha controle de todos os velocistas que estavam ajudando o Barry. E isso inclui o Godspeed. E o coitado do Barry vai sofrer nas mãos deles e do Grodd. Mas claro que o herói consegue reverter a força da aceleração que o vilão obteve e livrar todos os velocistas do controle mental. E chegando no final desse arco, o Gorilla Grodd tenta uma atitude desesperada, que é de usar aquela torre para-raios para destruir toda Central City. E com esse plano desesperado, ele esperava liberar uma tempestade de raios
da força da aceleração negativa. E com isso, a família Flash precisa toda impedir esse plano. E com isso, o Godspeed se junta à família do Flash para impedir esse plano do Gorilla Grodd. E ele faz aqui pose de corrida com todo mundo e realmente ajuda nessa situação desesperadora. No meio da corrida deles juntos para impedir a tempestade, o Godspeed diz pro Barry que ele estava certo sobre ele. Mas a conversa não continua, e o destino do August realmente fica em aberto, pois ele desaparece quando os heróis terminam a corrida que impede os planos do Gorilla Grodd. E nesse momento fica parecendo que o Godspeed até pode ter morrido, e que as últimas palavras dele teria sido esse pedido de desculpas para o Barry. Mas não é exatamente isso que acontece, porque tem uma pista do seu paradeiro. Na edição seguinte, o Barry encontra na cela do August um rabisco com símbolos estranhos. E depois, num local desconhecido, uma voz fala com o Godspeed. Ela diz que o salvou da tempestade, pois o Godspeed busca redenção. Ela promete que pode resolver o assassinato do seu irmão e com ele também ser um herói para Central City. E para isso, o Godspeed diz que vai prestar atenção no que ela tem a oferecer. E esse gancho do Godspeed só iria ser continuado várias edições depois. E isso quando iria aparecer um novo vilão numa nova saga chamado de Paradoxo. É mais um ser, no caso, um humano, cuja vida acabou indiretamente sendo arruinada pelo Flash. Foi esse Paradoxo quem chamou o August, e ele prometeu mostrar ao multiverso o que o Flash realmente é, um monstro. E prometendo revelar quem matou seu irmão, o Paradoxo faz o Godspeed atrair o Barry até o Museu do Flash. E nesse primeiro encontro do vilão com o Barry, o August age total como se fosse o seu aliado e servo. Até porque o Paradoxo grita que se o August quiser provar sua lealdade ao vilão, ele precisa lutar com o Flash. E bem, não é exatamente uma luta, e sim uma corrida. E durante ela, o Godspeed diz que ele entendeu que o legado do Flash sempre acaba em ruínas. E pô, vai ter até o momento que o Godspeed chama o Paradoxo de chefe. Pois é, o Godspeed foi de parceiro detetive para sidekick herói, para vilão, para tentar buscar uma redenção, e agora é capanga do novo vilão do Flash. Mas que linda jornada. E é engraçada essa mudança repentina do Godspeed, porque até o Barry fica na dúvida se o seu velho amigo não sofreu algum tipo de lavagem cerebral ou algo do tipo. E essa confusão acaba imediatamente porque o August revela que ele estava agindo como agente duplo. De novo. Aí, ó, é o preparo do Godspeed de novo, enganou todo mundo. Ele só queria saber mais do plano do Paradoxo. E quando este diz que ele pretende virar um deus do multiverso, o Godspeed troca de lado na hora. Contudo, os dois são humilhados pelo vilão. Primeiro que o Barry é aparentemente apagado pela força do Paradoxo. E em seguida, o vilão pega o Godspeed e revela que precisa dele vivo para o seu plano. E isso envolve prender o pobre August na esteira cósmica do Museu do Flash para servir de transporte para o vilão. E vejam que loucura esse plano do Paradoxo. Usar o Godspeed como motor para sua esteira cósmica, para que assim ele possa viajar para o multiverso da DC e ele sempre ir matando o Flash e absorver suas energias para criar um novo Paradoxo ali e ele ganhar mais força. Porque a sua força vem quando se cria um paradoxo. Mas claro, obviamente o Flash não morreu. Ele, na verdade, vai para um mundo onde o Paradoxo quis isolar ele. Contudo, o velocista cria sua própria esteira cósmica e o herói vai atrás de um dos seus maiores vilões, o Flash Reverso, pois ele foi o único que deteve esse vilão em uma linha do tempo. E isso causa uma inesperada parceria dos dois para conseguir deter o Paradoxo. Enquanto isso, esse vilão continua matando mais Flashes, e o August fala para ele que, no fundo, o vilão sabe que o Flash vai retornar com um plano para derrotá-lo. E para isso, tudo converge para o momento em que o Paradoxo ainda era humano. O Flash Reverso volta ali com um Flash para matá-lo, mas claro que o Barry não deixa. Contudo, quem mata o Paradoxo ainda humano é o próprio Paradoxo. E isso porque ele quer criar o maior dos paradoxos se matando. Esse vilão é casca grossa mesmo, o cara volta no tempo para ele se matar. Ô, louco, hein? Depois disso, o vilão libera
toda a energia que ele tinha acumulada com o objetivo de apagar todo o fluxo temporal. E assim, ele assume uma forma ainda mais poderosa. E é aqui que o Godspeed volta para a história e forma um trio junto com o Barry e o Flash Reverso para tentar consertar todo esse estrago que o paradoxo causou ao multiverso. E rola uma luta pesadíssima desse trio de velocistas nesse ambiente isolado do paradoxo. No movimento heróico, o Flash Reverso volta no tempo e impede a tragédia do paradoxo do passado de eliminar a sua ameaça. O que não faz o menor sentido, mas é uma história do Flash, nada nunca fez sentido. O que resta do resultado desse plano é eles correrem daquele lugar e retornar para o seu presente. E depois disso, o Godspeed vai falar com o Flash Reverso se ele sabe sobre o seu irmão e quem o matou. E para isso, o vilão responde quebrando o pescoço do Godspeed e dizendo que foi ele o responsável. E aqui o Flash Reverso surpreende todo mundo, porque essa realmente ninguém estava esperando. E o Godspeed morre do nada mesmo. O Flash Reverso fala para um Barry muito bravo que eles sempre precisam de um monstro para correr atrás. E com o Flash Reverso falando que vai fazer a sua própria família. E na edição seguinte é mostrado que o August foi enterrado mesmo. Mas, estranhamente, vemos um velocista correndo pela lápide. E o texto inscrito ali é apagado, indicando que Godspeed está vivo. E sobre o Flash Reverso ter matado o Godspeed, é confirmado depois que ele só fez isso para realmente fazer com que o Godspeed se tornasse um vilão lá naquele primeiro arco que ele apareceu. E tudo isso só para o Flash ter mais um vilão e ele se ocupar com isso, enquanto que o Flash Reverso preparava os seus próprios planos. Esse Flash Reverso tem mais preparo que o Godspeed. Então, de certa forma, todo esse arco e a própria existência do Godspeed está condicionada ao Flash Reverso. E galera, nos quadrinhos, essa foi a última grande aparição do personagem, que serviu então para esse último arco do Flash contra o Flash Reverso, escrito pelo roteirista que tinha criado o Godspeed. O personagem ainda teria pequenas participações, como na saga Guerra de um Minuto. Na história, o August aparece vivo e com seus poderes. Ele mata 2 soldados do grupo Fraction. E recentemente, durante a saga Beast World, August reapareceu e foi transformado em animal, sendo derrotado depois pelo time Flash. Contudo, o verdadeiro auge do Godspeed não aconteceu nas HQs do Flash, e sim na série do Flash da CW, que foi onde ele realmente ganhou popularidade. Antes mesmo dele morrer nas HQs, ele já tinha ganhado a sua primeira aparição no live action da série, que foi na 5ª temporada. E isso com certeza mostra a força do personagem, até porque ele continuou aparecendo na série até a última temporada. E a história do Godspeed da série do Flash é bem diferente das HQs. A única coisa que realmente é igual é o nome dele e o uniforme. O personagem apareceu pela primeira vez na 5ª temporada, quando temos a história envolvendo a Nora, filha do Barry, viajando no tempo. Nesse episódio que o Godspeed aparece, a história acontece no ano de 2049. Tudo começa quando um caminhão químico é roubado, e o responsável foi um velocista. Esse roubo choca todo mundo da equipe do Flash do futuro de 2049, pois eles não lidavam com um velocista desde 2024, que foi quando aconteceu a crise original da CW. E isso tudo antes do Flash mexer na linha do tempo, porque a crise depois iria mudar de data. É durante a investigação desse incidente químico que a Nora descobre que o Godspeed está por trás de tudo. E desde o início, ele se autoproclama o deus da velocidade. Contudo, os seus poderes não eram permanentes. Num primeiro confronto com a Nora, o vilão utiliza os seus poderes de raios e consegue fugir. Depois, ele executa mais um roubo de produtos químicos, mas acaba falhando e o resultado é que a sua amiga Lia morre. E essa introdução do Godspeed na série, na verdade, é bem impactante. Toda essa 5ª temporada estava se desenrolando pra gente saber mais sobre a Nora, que veio do futuro. E aqui nesse episódio, que passa no futuro, a gente praticamente descobre que o Godspeed foi o coringa dela. Assim como nas HQs, é revelado que o nome do Godspeed é August Hart. E o plano do vilão consiste em ganhar poderes permanentes da força da aceleração. Com a ajuda do Tony do futuro, a Nora consegue anular os poderes do Godspeed
e o mesmo é preso pela polícia. E essa é a participação do Godspeed na temporada 5. Na temporada 6, vai acontecer uma mudança na linha do tempo dessa Terra, o que provoca a criação de clones do Godspeed. O Barry captura um no primeiro episódio dessa temporada, e vamos descobrir que isso é uma constância. Mais um clone apareceria no penúltimo episódio da temporada, e esse é mais poderoso e absorve diversas vezes a força da aceleração do Barry, nesse infame take da série do Flash. O herói só consegue derrotá-lo com a ajuda do flautista, e apesar do efeito mequetrefe do início, esse episódio resulta numa ótima corrida entre o Barry e o Godspeed, na qual o vilão sai vencedor por conta dos poderes limitados do Flash. No final, o Godspeed clone é derrotado, e quando ele morre, ele deixa uma espécie de sangue azul, que depois os heróis usam para salvar o Roderick. Contudo, também é aqui que o Flash descobre que o verdadeiro Godspeed estava controlando esses clones. E a equipe do Flash sabe que eles irão logo se deparar com o verdadeiro. Na real, tudo isso era a preparação para a história da temporada 7, na qual o Godspeed é o vilão principal. Só que entre a temporada 6 e a 7, aconteceu a crise nas Infinitas Terras da CW. Nesse novo universo, temos uma nova origem para o August Hart. Foi ele quem desenvolveu a fórmula para ganhar temporariamente os poderes da Speed Force. Mas ele precisava ter os poderes em definitivo. Em paralelo a isso, ele percebia, na sua linha do tempo, que o Impulse era um tanto quanto desajeitado e bastante imprudente com seus poderes. Portanto, a rivalidade estabelecida nessa linha do tempo está mais ligada ao Impulse. E como inimigo, o August Hart chega a matar o Flash Barry mais velho do futuro. Mas a Nora altera a linha do tempo e consegue salvar o Barry velho. E no final, tudo isso faz com que o Godspeed tenha ainda mais inveja do Barry. Afinal, ele é talentoso o suficiente para usar a força da aceleração de forma orgânica sem precisar de equipamentos. Eventualmente, o vilão decide viajar no passado para reescrevê-lo. Ele planeja isso usando a esteira cósmica que ficava no Star Labs do futuro. O problema é que esse plano não sai exatamente como ele queria, pois ao utilizar a esteira cósmica, ele divide pedaços da sua força da aceleração através do tempo. E é assim que os clones dele vão aparecer na linha do tempo do Barry do presente, de forma parecida que aconteceu antes da crise. Mas é aqui que a coisa realmente fica muito maluca na temporada 7. Esses clones do Godspeed ficam realmente fora de controle. São dezenas de clones, e eles formam dois grupos. Um que pretende ajudar o August Hart original, enquanto que o outro grupo pretende matar o August Hart original, para eles se livrarem dessa maldição de ficarem presos no tempo. E isso vai desencadear uma guerra de Godspeed. E é bem esse nome aí, Godspeed War. O verdadeiro August Hart apareceria na linha do tempo do Barry, mas com a amnésia, é claro. Em relação à guerra, os clones do Godspeed aparecem a temporada toda, praticamente. E essa temporada vai ter muitas reviravoltas e múltiplos velocistas de outras linhas do tempo aparecendo, como Jay Garrick, Impulse e a Nora. Também é nessa temporada que temos as cenas lamentáveis dos grupos de Godspeed absorvendo a Speed Force de alguns heróis. E isso inclui o Barry. Lembrando que foi aqui que o orçamento da série começou a cair drasticamente para os efeitos especiais. E o final da temporada também é bem polêmico. O Barry entra dentro das memórias do August para descobrir o plano dele. Afinal, ele estava com amnésia, mas as memórias estavam ali dentro da cabeça dele em algum lugar. E dentro da sua cabeça, o Godspeed vilão tenta fazer um trato com o Barry, para ele ganhar a força da aceleração permanente. Claro que o Barry se recusa, e com isso é expulso da mente. E o August, com amnésia, fica chocado ao descobrir as suas verdadeiras intenções do seu eu interior. E enquanto tudo isso está acontecendo, os clones do Godspeed estão fora de controle. A única pessoa que pode detê-los é o verdadeiro Godspeed ao absorvê-los de volta. E é por isso que o Barry decide dar os seus poderes ao August. E é aqui que ele ganha os poderes de forma permanente e também recupera suas memórias.
O Godspeed cumpre sua palavra e realmente absorve os seus clones. E agora, o Barry precisa apenas lidar com um Godspeed, mas com força máxima. E com isso, ele vai pedir ajuda a um outro velocista, o Flash Reverso. A luta final vai envolver os 3 velocistas. Mas se você está esperando uma mega corrida entre os 3 velocistas, não se empolgue muito, pois na verdade eles vão usar raios da força da aceleração para criar esses lightsabers e lutarem entre si. Ah, CW. Mas que saudade de ficar brabo da CW numa terça-feira aleatória. Mas que saudade. Quem derrota o vilão é o Flash Reverso. O resultado deixa August Hart sem memória e novamente preso em Iron Heights. Mas ele voltaria no último episódio da série, quando o Azul Cobalto recruta diversos vilões velocistas que apareceram ao longo das temporadas. A versão do Godspeed recrutada é a do futuro, quando ele está prestes a morrer numa luta com o Impulso. O vilão aceita a proposta do Azul Cobalto e juntos eles formam uma espécie de Legião do Zoom. Na batalha final, o Godspeed enfrenta a Cecily, que está super poderosa na última temporada do Flash. Como Virtue, a Cecily não toma conhecimento do Godspeed e o derrota facilmente. Depois que o Flash convence o Azul Cobalto a desistir de seu plano, o mesmo leva de volta o Godspeed para sua linha do tempo, terminando a sua última aparição na série, que foi justamente no último episódio. Infelizmente, nesse final, ele serve mais como capanga do Azul Cobalto do que qualquer outra coisa. Até vai ter uma interação dele rapidamente no início com o Zoom, mas nada muito significante. E é aqui que termina a história do Godspeed. Quer mais vídeos completos de histórias dos personagens da DC como esse? Comenta aqui outros personagens que a gente pode fazer esse tipo de vídeo. E olha, eu espero que vocês tenham gostado da história do Godspeed. Muito obrigado e até a próxima. Dali DC! E esse foi o vídeo do auge da queda do Godspeed. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!